Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. 30% dos trabalhadores do planeta apresentam transtornos de ansiedade, estresse ou depressão. O levantamento é da Organização Mundial da Saúde. Em alguns países, os índices são ainda maiores. No Brasil, calcula-se que 70% da população economicamente ativa tem algum grau de estafa relacionada à vida profissional. Por que tanta insatisfação? Afinal, é possível ser feliz no trabalho? Esse é o questionamento que norteia o programa de hoje. Para responder essa pergunta, recebemos a professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Maria Esther de Freitas. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Vamos falar aí das mudanças no panorama do emprego. No país, nas últimas décadas, aí, há 40 anos, por exemplo, era comum a pessoa começar a vida, né? Entrar numa empresa e se aposentar nela. Havia essa estabilidade, né? E tudo mudou. É verdade. Várias coisas mudaram, inclusive o tempo que as pessoas passam numa determinada empresa. Isso, em boa medida, foi um produto das reengenharias dos anos 1990, quando o capitalismo ele dá um novo salto. Isso significa que uma série de fatores, como a nova tecnologia e o fato do modelo socialista ter se dissolvido, o capitalismo passa a ser considerado como sendo o modelo econômico, digamos, mais eficiente. Novos mercados são ampliados, né? Não só relacionado com o mercado comprador, mas também o mercado de mão de obra. Isso significa que as empresas elas têm que aproveitar essa nova fase e se envolver com uma nova tecnologia que coloca um ritmo muito mais acelerado, que exige uma qualificação muito maior, para dar conta desse novo mercado que surge nessa época, considerando os países do leste europeu, que até então viviam economias fechadas, e novos mercados com a abertura desses novos mercados. Então aí nós temos, de um lado, uma questão do mercado consumidor, que por outro lado as empresas precisam dar conta dessas novas demandas, por outro lado os empregos precisam ser adequados às novas tecnologias, que é o momento em que a informática ela dá saltos cada vez maiores. Isso significa que houve um crescimento e um aprofundamento dos níveis de pesquisa e de escolaridade no mundo. Isso então, de novo, eleva o nível das qualificações. Obviamente que para aumentar essa produtividade, as empresas então elas quebram um sistema que vigorava até então num mercado relativamente estável. Existia competição? Existia, mas o nível de competição ele era muito mais suave do que à medida que você tem as fronteiras sendo derrubadas e produtos de todo lado começam a circular. Então assim, aquilo que acontece no universo das empresas, ela é, na verdade, também reflexo de uma mudança muito maior de nível macro, né? Então, que essa competição, que o processo de globalização começa a acelerar a partir da década de 90. Houve também no mercado do serviço público, das empresas públicas, uma série de empresas que foram privatizadas. Ora, uma vez que setores que antes eram desenvolvidos pelo governo, eles começam a ser desenvolvidos pela iniciativa privada. Obviamente, o nível de qualificação e os perfis que são utilizados por empregados no serviço público é diferente daqueles de multinacionais que estão competindo no mercado agora já muito mais global do que anteriormente, quando, por exemplo, o setor elétrico, o setor de telecomunicações e vários outros dão conta só do mercado local. A partir daí, então, o que você tem é uma competição aberta e o nível de empresas começa também a desenvolver outras formas de sinergia, através de parcerias, consórcios de empresas, né, para comprar determinados pedaços dessas privatizações. Então, é um conjunto enorme de mudanças
que vem de diferentes matrizes. E isso, obviamente, vai se refletir no universo privado e nas carreiras, nas hierarquias, para gerar estruturas mais ágeis. Você tocou aí em alguns pontos, né, que foram a redução do setor público mesmo, nesse sentido, né, que lá há 40 anos você tinha a metalurgia, os bancos e o setor público com 80% da mão de obra, né? É verdade. Eram grandes empregadores. E essa mão de obra migrou para o setor de serviços, não é isso? Em grande parte. Na verdade, o setor de serviços, ele na verdade, ele apresenta uma performance diferente dependendo da sociedade. Até um tempo desse atrás, os países do primeiro mundo, eles eram os grandes industrializados. Hoje em dia, as economias que, na verdade, estão nesse primeiro mundo, elas são muito mais de serviço, ou seja, a indústria limpa, que não polui, no caso, por exemplo, a indústria do serviço, que hoje chama indústria do serviço financeiro, por exemplo, né? Então, você tem uma concentração de um certo tipo de serviço que, na verdade, não polui. Então, as poluições, elas vão, na verdade, seguir um outro fluxo, que é de industrialização dos países do terceiro e do quarto mundo, né? Então, nesse caso, vamos dizer assim, se a gente pegar no caso do Brasil, nós temos um capitalismo que ele é bastante diversificado. De um lado, a gente tem empresas que estão ainda numa fase pré-taylorista, né? Vamos dizer assim, não tem ainda nenhum esquema de competição, ela ainda trabalha de uma maneira bastante artesanal, as regras são muito simples, e o outro lado disso nós temos também organizações multinacionais extremamente sofisticadas que usam tecnologia de ponta e que estão presentes no mundo inteiro. Então o Brasil tem esse colchão enorme, né? Que, por outro lado, ele faz com que a mão de obra brasileira, com o nível de qualificação que a gente tem, que não é o mesmo nível que você encontra nos países do primeiro mundo, na verdade, ela tem como ser acomodada nessas diferentes demandas por mão de obra. Então, é meio complicado quando a gente fala de mercado de mão de obra, porque é preciso que a gente qualifique de que mercado a gente está falando. Você tem um mercado altamente qualificado, né? E você tem uma massa enorme de organizações que, na verdade, exige um nível de qualificação média e outro que, na verdade, essa qualificação não é do nível muito elevado. E, no caso aí, nós vamos bater na questão da educação, no caso brasileiro. Antes existiam poucas opções de ocupação, hoje a gente tem 2.422 ocupações registradas no Ministério do Trabalho, né? Isso é maluquice. Tem seria muita escolha, mas poucas vagas, né? Aí é que, de novo, vamos fazer o seguinte, às vezes você tem nomes para coisas que antigamente já existiam. Só não tinham a definição. Não tinha a classificação. E aí, à medida que os sistemas, apesar da gente imaginar que a burocracia morreu, ela, na verdade, foi modernizada. Então, a tecnologia eletrônica, né, ela, na verdade, ela burocratiza muito mais, com mais competência, com mais rapidez, porque ela, na verdade, ela é um sistema de controle. Então, nesse sentido, significa que você, a essa altura, pode categorizar com um nível de detalhamento muito maior do que antes, quando a coisa era feita, digamos, à mão, né? Então, isso significa que os arquivos com essas classificações, você pega, por exemplo, o IBGE, ou então quando você vai fazer um imposto de renda, e que tem lá aquela assim, natureza da ocupação. Você tem grandes blocos, e cada um desses blocos, eles vão sendo detalhados. E aí, eventualmente, vai dar essas 2.000 e tanta classificações das quais você falou. Agora, também é verdade que na outra ponta a gente tem a questão da qualificação, que eu acho que isso anda junto, que são, há 40, 50 anos atrás, nas universidades você tinha meia dúzia de cursos. Você tinha algumas profissões que, em princípio, e elas continuam, elas, na verdade, elas congregavam a grande maior parte das pessoas que se submetiam ao vestibular. Elas pensavam medicina, engenharia, né, advocacia. Você tinha aquelas que eram campeãs da preferência dos vestibulandos. De lá para cá também surgiram uma enormidade de cursos que hoje em dia a gente escuta uma pessoa dizer assim, eu resolvi fazer o vestibular para um curso tal. Aí você diz, gente, mas que curso é esse? Você estuda o que nisso aí, né? Então você também tem assim, o saber, à medida que a sociedade vai ficando mais complexa, esse saber também ele vai se repartindo em outras especializações. Alguns empregos morrem, algumas profissões morrem, mas outras também, novas, também chegam.
E hoje essa necessidade de qualificação ela é permanente? Ela é permanente, porque o nível de competição ele é muito maior. Você comentou no início que uma pessoa fazia uma carreira numa única empresa e ficava lá 30, 40 anos. Hoje, por exemplo, você ainda tem alguns setores em que isso é possível, né? Mas a grande maioria hoje, especialmente no caso da empresa privada, a ideia é que você 3, 4 anos num determinado posto e se você não foi promovido, você vai embora. Né? Você trabalha também, por exemplo, dependendo do nível de qualificação que está sendo exigido, você trabalha, por exemplo, projetos. Então você pode ser, muitas das vezes, admitido para participar de um projeto, termina aquele projeto, a equipe se desfaz e você está fora. Nesse sentido também, a mudança na legislação, ela acompanhou um pouco essas novas variantes de contrato de trabalho. Você tem contratos provisórios, contrato por projeto, né? Contrato por hora, contrato para trabalhar em casa, né? Né, o trabalho remoto, o teletrabalho. Então, você hoje tem um leque enorme de possibilidades em relação a como você exerce o seu trabalho. Às vezes, você nunca conheceu nem o seu empregador, você nunca foi numa empresa física. O seu contrato é, por exemplo, para tocar uma parte de um projeto cuja matriz do grupo principal, por exemplo, está na Índia. Né? A gente, por exemplo, quando a gente faz uso de call center, a gente nunca sabe mais onde que estão esses trabalhadores. Então, muitas das vezes, sei lá, você pega o cartão de crédito, você liga para o seu banco, o call center está em Uberlândia, por exemplo, ou está numa cidade no interior da Bahia, ou então no Manaus, ou no Maranhão, pegando só o caso, digamos assim, interno. Então, tem um lado disso que é muito bacana, que é essa coisa de você poder prescindir da presença física, ou seja, o corpo como prisão, que sempre foi uma grande limitante do bicho humano, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, como diz a física, mas hoje em dia você pode, abstraindo o fato de que a presença não é mais necessariamente física. Falando ainda desse quadro de mudanças aí, tudo isso a gente está falando para contextualizar essa insatisfação, né? O que leva a essa insatisfação? Aí eu gostaria de fazer um remendo, porque assim, eu creio que é um pouco complicado quando a gente pega um dado da OMS e daí a gente deduz que imediatamente é o trabalho que gera esse 30% de transtorno. Eu não estou querendo dizer que o trabalho em si não possa causar doenças. Eu acho que isso é um dado. Existem categorias que são penalizadas, né, de uma maneira facilmente identificável e flagrante. Agora, eu acho um pouco complicado quando a gente coloca no geral e diz assim, isso tudo causa transtorno, daí a gente deduz que então tem um problema de insatisfação crônica com o trabalho. Existe uma questão que é o trabalho em si. Existe uma outra coisa, é o que você faz até chegar no trabalho. Se você, por exemplo, demora num trânsito 2 horas e meia, 3 horas para chegar no seu local de trabalho, já chega estressado. Significa que você já chega estressado com o trânsito, você dormiu menos, porque você gastou 2 horas e meia aqui, gastou 2 horas e meia antes para chegar. O seu convívio com a sua família, o seu momento de descanso, o seu momento de sono, ele passa a ser atrapalhado. Então você tem uma condição aí que já pode comprometer uma parte da maneira como você chega na porta do trabalho. Você entra. Na hora que você entra, ali dentro daquela organização, tem uma série de condições que podem estimular você a trabalhar bem e outras que podem lhe desestimular. Isso vai variar de organização para organização e tem algumas peculiaridades que podem variar de acordo com o setor. Então, setores, por exemplo, que têm um trabalho cujo ritmo é muito acelerado, o nível de pressão é muito forte. Você tem setores que têm uma competição muito alta e as metas dos trabalhadores estão sempre sendo puxadas para cima, a pessoa não consegue nem respirar e ela vive em cima daquela ansiedade de ter que entregar todo santo dia a produção cada vez mais elevada, isso também é um outro fator que também pode estressar. E você tem condições que são próprias do ambiente no convívio das pessoas. Você há de convir que nós, seres humanos, somos maravilhosos e encrenqueiros. Então, relações interpessoais é um problema sério.
em vários ambientes de trabalho. Óbvio que um trabalho em que todo mundo está num nível de pressão muito mais alto, o nível de delicadeza vai ser a do arame farpado. Então, assim, as pessoas não têm paciência, elas não ensinam. Se comete um erro, isso é tratado como sendo um crime. E aí, isso significa que essa pessoa, quanto mais pressionado ela está, quanto mais estressado ela está, maior é a possibilidade dela cometer um engano. E se ela tem chefes e colegas que são daquele tipo que furam os olhos para tomar o lugar, isso significa que esta pessoa vai estar permanentemente em alerta e em estado de alto estresse. Você tocou num assunto aí, que foram as metas inatingíveis, né? Que isso faz parte de um modelo de gestão que ganhou muita força a partir da globalização, né? Esse modelo por metas e essa pressão, né, pela produtividade, né? Isso está aí por trás de muito dos casos de estresse, né? Isso está por trás de muita coisa, porque na verdade isso significa toda uma ideologia neoliberal, que a ideia é a seguinte: o capitalismo veio para ficar até nos ex-países comunistas. Não tem mais país comunista. Até Cuba, que era um dia desse, formalmente já não é mais. E olha que assim, Cuba é o último bastião, porque a União Soviética ela já tinha ido embora. Eu estive na Rússia uns 4 anos atrás e eu fiquei impressionada com o que é a construção, por exemplo, do centro empresarial. A cidade de Dubai quase perde. Considerando a magnitude daqueles prédios, enfim. É uma coisa realmente se diz assim, gente, isso aqui era um país socialista. Se você for na China, que por enquanto é um dragão que só piscou o olho, né? A gente não sabe a força da China que vem por aí. Mas aonde de repente tem um sede chinês, o mundo treme. Os norte-americanos, que sempre foram um povo de alta produtividade, e é um pessoal que de repente tem um investimento enorme em tecnologia, em patentes e em pesquisa aplicada em particular. Eles fazem pesquisa pura também, mas no caso da pesquisa que se transforma em invenções que são patenteadas, isso que faz uma baita diferença. Então, eles dizem assim, fala para os americanos de repente que os chineses chegaram lá, eles também já ficam um pouco... Então, nós estamos vivendo um momento de transição dessa nova fase do capitalismo, em que aquilo que a gente estava acostumado como sendo o Império Norte-Americano, isto agora, não quero dizer que é o Império Chinês contra-ataca, nada de Star Wars, a War é aqui embaixo, né? Mas o fato que você tem é que hoje em dia esse poder, ele está, digamos, ele está mais pulverizado. Ele não é mais, vamos dizer assim, um poder que era político e militar, pura e simplesmente, que também tinha um econômico, no caso dos Estados Unidos. Ele é tudo isso, mas hoje ele tem que compor com outras alianças. Não é à toa que ele olha, de repente, com uma aliança no Pacífico, né? Atravessa um oceano aqui e também atravessa o Atlântico do outro lado. Faço parceria desse lado e faço parceria daquele outro. Então, a ideia é, de repente, assim, aquela regra básica, né, dos livros lá de guerra: se você não pode ir contra, se alie. E hoje a gente já viu que no mundo das empresas a questão de aliança com quem era até um dia desse o seu concorrente quase inimigo, isso mudou completamente a face da vida estratégica das organizações. Por outro lado, algumas empresas, assim, antenadas, digamos assim, já perceberam que esse ambiente de trabalho, sendo mais prazeroso, gera um resultado melhor, como é o caso do Google, empresas que estão permitindo flexibilidade de horário, a pessoa pode levar até o animal de estimação. Quer dizer, por outro lado, já tem algumas empresas percebendo que esse clima das metas estratosféricas, da pressão absoluta, não é o melhor, né? Eu concordo com você que tem empresas que percebem que determinadas condições favorecem uma produtividade muito mais elevada e sustentável. Agora, é verdade que o capitalismo ele sempre teve esse tipo de noção. E se a ideia é se ajustar a um novo tempo e dar aquilo que esses trabalhadores, em princípio, precisam, parece ser uma coisa inteligente. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não ser muito apressado em relação a algumas coisas. Quando a gente, por exemplo, os meus alunos da graduação, eles são completamente fascinados pelo Google. Ok? Ah, professora, mas no Google você tem liberdade total. Eu digo, inclusive, de morar lá dentro. Né? Você come lá dentro, você pode tomar banho lá dentro, você pode dormir lá dentro. E teve casos de pessoa que morou 1 ano lá dentro. Então você tem liberdade. Quer dizer, que liberdade é essa? Não sei, eu me pergunto.
né? Obviamente que eu estou vivendo no modelo antigo, que é aquele, eu tenho uma minha casa, o meu animal de estimação, ele está na minha casa, ele dorme na cama comigo, ele não precisa ir para o meu trabalho comigo. Eu ainda gosto de manter uma certa separação em relação a algumas coisas, porque eu não gosto da ideia do trabalho ter me invadido todas as esferas. O fato, de repente, se eu levo, eu vou receber visitas na minha casa. E aí, mas para fazer esse jantar, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu não posso levar esse material para cuidar dele na empresa. No entanto, eu vou receber visitas. Eu tenho um jantar para preparar. Mas aí eu tenho que parar para dar uma olhada no meu e-mail no meu domingo. Eu tenho que olhar o meu celular para responder. Então, o trabalho, ele acaba entrando por diversas pontes em alguns momentos em que ele não deveria entrar. E óbvio, existe uma parte que a empresa pressiona, e existe uma outra parte que as próprias pessoas começam a se acostumar com esse tipo de ritmo. Eu penso que, em relação a isso, existe uma determinada fronteira que nós somos coparticipantes desta invasão. Não são as empresas as únicas que forçam uma barra em relação à porta de casa. A gente abre, às vezes, a porta com medo, às vezes injustificado, de ser considerado como desnecessário. E aí, então, você responde e-mail, que é um absurdo, uma pessoa responde, manda um e-mail para você no domingo, você não responde, e no dia seguinte ela já mandou 10 perguntando, você recebeu meu e-mail? E aí ele cerca no celular, você recebeu meu e-mail? E, gente, é meu domingo, por favor. E aí uma fonte de estresse. Aí, claro. Atual. Agora, uma parte disso, eu sou responsável se eu deixo isso acontecer. Porque existem momentos que, de fato, no seu trabalho você sabe quando a sua agenda ela é mais pressionada, você sabe, por exemplo, que determinados projetos têm fases que são realmente fases que você precisa de um volume de dedicação muito maior, agora tem outros que não. Isso é mais ou menos como quando a gente passa em tudo que é, sei lá, vai fazer uma compra de um produto na farmácia. Aí tem um cadastro. Deixa o seu e-mail, deixa o seu celular. E a gente sai deixando em todo canto. Chega uma hora que a nossa vida é totalmente invadida por esse monte de mensagens que são totalmente desnecessárias, mas você perde tempo lendo, você perde tempo limpando e você perde tempo xingando também. Você diz, mas que diabo é que esse troço está fazendo aqui? Mas foi você quem deu. Então, assim, a gente tem que se colocar também no papel de coparticipante de algumas coisas que acontecem. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa de ser um ser humano que também é sujeito da sua vida. Então, eu creio que uma parte das decisões de coisas que acontecem foram tomadas por mim. Então, também cabe a mim colocar um cadeado em relação a determinadas coisas, cabe a mim dizer não quando cabe dizer não, né? E cabe a mim simplesmente calar a boca e fazer o dever de casa quando não tem outra alternativa, se isso é importante para mim. Então, eu acho que a gente pesa e a gente decide em função de determinadas coisas. Agora, fundamentalmente, isso significa que eu não atribuo a nenhuma organização, pública ou privada, o direito 100% de decidir a minha vida. Nenhum de nós deve. Porque o trabalho é só uma parte da vida. Ela é uma parte importante, mas é só uma parte. A gente vai falar um pouquinho mais Então, sobre isso daqui a pouquinho. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua perguntando. É possível ser feliz no trabalho? O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta com a seguinte pergunta. É possível ser feliz no trabalho? Nossa convidada é a professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Maria Esther de Freitas. O trabalho sempre esteve no cerne da civilização, né? O trabalho coletivo, com a relação entre trabalho e identidade.
Na verdade, assim, quando a gente fala de identidade, a gente está falando de um construto que cabe múltiplos fatores e múltiplas dimensões. Então, vamos dizer assim, sempre uma pessoa, na verdade, ela se constrói primeiro a partir dos outros, né? E no caso nosso, como somos uma espécie que nasce dependente do cuidado de mamãe, de papai, depois do grupo, da sociedade, enfim. E isso significa que essa referência com o outro ela é sempre importante. Claro que o ser humano ele tem uma série de necessidades que, desde as fisiológicas de comer, barará e tudo, num primeiro momento a gente vivia na selva e encontrava isso lá. À medida que as grandes cidades se constituem e que uma parte enorme da população vai para as grandes cidades, o trabalho assume uma importância muito maior. Eu não quero dizer que assim, antigamente se trabalhava, mas o trabalho ele era considerado como um momento à parte para você ganhar o seu sustento e basicamente a relação com a vida ele era um pouco mais separado do que é hoje. Era o ganha-pão mesmo, Era né? o ganha-pão, era o ganha-pão. Isso não quer dizer que as pessoas não fossem orgulhosas daquilo que fazia. Quando a gente olha aqueles filmes antigos, por exemplo, nas minas de carvão da Inglaterra, um filme, por exemplo, como Como Era Verde o Meu Vale, né? E que você tem toda uma história relacionada com aquela tecnologia ainda bastante primária, obviamente comparado ao mundo de hoje, mas ao mesmo tempo aquelas vilas que tinha aquela cultura do trabalho mineiro, né? Você vai ver que de repente existia um orgulho profundo naquelas pessoas em relação ao fato de que aquilo era um trabalho, por exemplo, que passava de pai para filho, né? E se a gente voltar no passado, nós vamos encontrar essa relação, por exemplo, do aprendiz ou da família inteira dedicada a uma determinada tarefa, inclusive remontando as guildas antigas, né, na Europa, enfim. Agora, vindo para mais próximo, a ideia é que o trabalho ele acaba se transformando numa referência extremamente importante, não quero dizer que seja a única, mas sem dúvida nenhuma, para algumas pessoas e numa sociedade em que ter é uma coisa fundamental, portanto, ou você consome, né? Ou você não existe. Ou você não existe, dependendo do seu grupo de referência, naquilo que ele está lhe olhando. E, obviamente, se essa ideia do ter ela acaba se transformando, e obviamente, para você consumir, o ter precisa ser muito importante, né? A ideia, então, é que você tem que trabalhar cada vez mais para você pagar cada vez mais coisas que são cada vez mais caras, que você joga no lixo cada vez mais, com maior velocidade, para que você se referencie como um grupo de consumo, ou então... Né? Então, isso acaba se vinculando a personalidade da pessoa em relação, vamos dizer assim, o que eu faço para viver. Hoje você encontra uma pessoa com quem você imediatamente começa a falar e ela pergunta assim, você trabalha com o quê? A impressão é que se você não trabalha, você não existe. Se você diz assim, durante 30, 40 anos eu fiz isso, mas agora eu sou aposentado, acabou o interesse. Né? Então a impressão que dá é que as nossas relações, o nosso interesse no outro também passa por uma espécie de uma instrumentalização em que é o seguinte, de que forma que essa figura pode ser útil para mim? Se você pega de repente o seu celular, não tem escrito amigos, tem escrito contatos. E contato significa qualquer coisa. Né? Então muitas das vezes as pessoas dizem assim, olha, eu tenho muitos amigos no trabalho. Não, você tem colegas de trabalho. Não quero dizer que também o trabalho você não possa, de repente, ter alguns amigos, mas com certeza não serão todos os seus colegas e certamente não serão todos os seus contatos. Então, assim, o trabalho eu reconheço que ele é uma fonte de identidade porque ele referencia não só aquilo que você é perante o outro, mas para você mesmo como a sua capacidade de construir coisas. Então, o trabalho, e aí entra uma variável que eu acho que ela é importante, quando eu falei anteriormente a respeito da questão das condições. Se você trabalha numa empresa em que você pode desenvolver, numa organização qualquer, que você pode desenvolver todo o seu potencial de aprendizagem e você tem reconhecimento por aquilo que você faz e que você é capaz cada vez mais de enfrentar desafios, aquilo que você aprende com esse trabalho
não é só uma aprendizagem técnica, ela é uma aprendizagem que vai interferir no seu crescimento como ser humano. A sua autoimagem melhora à medida que você percebe que você é capaz. Então aí entra uma série de coisas, que entra o trabalho em si, o conteúdo do trabalho que você faz. Se você desenvolve um trabalho que ele tem uma utilidade social, nem sempre o salário é o mais importante. Você pega, por exemplo, um bombeiro, você pega, por exemplo, um polícia, você pega, por exemplo, um professor, você pega um médico. Essas pessoas, essas profissões são altamente necessárias na sociedade hoje. Não são necessariamente as mais bem remuneradas, mas você tem pessoas que têm uma identificação e um carinho profundo por aquilo que faz. Então, essa entrega, essa identificação com aquilo que você faz, ele é um fator importante nessa questão da identidade. Mas existem outros. Okay? Você tocou num ponto importante aí, porque foi feita uma pesquisa por uma universidade em São Paulo com trabalhadores e eles apontaram, 60% dos entrevistados consideraram a satisfação em realizar um bom trabalho e o reconhecimento como essenciais para a felicidade no trabalho. Eu concordo que esse é um dos aspectos fundamentais. Eu penso o seguinte, como uma pessoa que também tem muita proximidade na área de recursos humanos, se as empresas elas se dessem o trabalho de fazer 3 questões básicas, na hora que elas vão entrevistar alguém, elas resolveriam problemas enormes se ela quisesse. O primeiro é, o que o trabalho significa para você? Eu acho que isso dá um nível de informação que é importante. 2, o que é o sucesso para você? Para algumas pessoas, sucesso é só dinheiro. Mas dinheiro é fácil, tudo que o dinheiro pode comprar é fácil. As coisas que de fato importam na vida, o dinheiro não compra. Né? Então, o que é o sucesso para você? E 3, o que é um bom ambiente de trabalho? Que ambiente você acredita que favoreceria o seu desabrochar, né? Você produzir o seu melhor? Quando a gente está em casa e está trabalhando em casa, por exemplo, muitas das vezes você está trabalhando num texto ou você está lendo alguma coisa, o seu nível de concentração é diferente, porque naquele momento você está centrado naquela atividade. No momento que você, em princípio, viu condições, né, relativamente confortáveis. Se eu posso levantar e ir ali tomar uma água, se eu posso, de repente, no momento que eu estou um pouco, sei lá, a inquietação, ela está fervilhando na cabeça, no momento de criatividade, mas você ainda não engatou aquele insight preciso, e você vai dar uma olhada assim na janela, e olha um movimento, sei lá, de carros lá embaixo, ou então uma árvore lá na frente. Isso, na verdade, ele dá uma limpeza, ele faz uma limpeza no teu cérebro que te permite você logo depois voltar e a ideia se encaixa bem direitinho. Então, que foi uma condição externa que contribuiu para que aquela tua tarefa e o teu raciocínio e aquilo que você estava, de repente, se colocando como um desafio fosse resolvido. Então, assim, às vezes são coisas pequenas. O ambiente de trabalho, todos nós somos responsáveis. Agora, sem dúvida nenhuma, cabe às empresas uma série de condições que favorecem isso. Qual o papel do gestor nesse contexto? Assim, então o que nós estamos chamando de gestor, na verdade, vamos só deixar claro, é aquela pessoa que, em princípio, ele coordena o trabalho de uma equipe e ele tem condições de definir determinadas condições, né? Então, nesse caso, ele tem um certo processo decisório, claro que nunca será uma autoridade ilimitada, porque isso não existe, e as pessoas daquele grupo também têm que se adequar a determinados limites, porque não existe autonomia irrestrita. Então, o papel do gestor é o de fornecer condições favoráveis para que o seu grupo faça o melhor. Para isso, ele precisa conhecer as pessoas que estão trabalhando, para isso, ele precisa conhecer o potencial de cada um, e significa também, de repente, você conseguir juntar na diversidade daqueles talentos uma certa unidade que permita que essas pessoas elas produzam juntos. Então, um grupo que tem alegria de estar junto é um grupo que produz bem. E a questão do reconhecimento, né, que foi colocada por 60%. Exatamente. Veja só, nós como seres humanos, aí voltamos ao ser humano, né, porque nós estamos lá o tempo inteiro. Nós não existimos como trabalhador se a gente não considerar aquilo que a gente tem como ser humano. Porque uma empresa não contrata você só um pedaço. Ela pode até lhe pagar só um pedaço, mas ela lhe contrata tudo, né? Com tudo que você é, de melhor e de pior. Então, assim,
Você é esse ser humano brilhante, dedicado, capaz, né? Mas também é um ser humano que tem angústias, que também tem medos, que tem desejos. E nessa história dos desejos, nós somos, na verdade, no mundo do trabalho em particular, mas isso de uma maneira geral, na verdade, nós procuramos dois tipos de reconhecimento. Um deles é de reconhecer que nós somos capazes de fazer uma coisa original, singular, aquele papo de eu deixei a minha marca, isso tem meu selo, eu coloco a minha assinatura e eu sei que isso sou eu e eu tenho um orgulho daquilo. Puxa, eu fiz isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro tipo de reconhecimento que a gente também quer, que é o de fazer parte de alguma coisa. Nesse sentido, você fazer parte de um grupo, você fazer parte de uma organização que você respeita porque ela trabalha decentemente, porque ela dá condições para que você e todas as outras pessoas desenvolvam o seu melhor. Ela lhe paga de uma maneira justa. Ela reconhece que pessoas têm necessidades diferentes e ela é capaz de ajustar isso. Não quero dizer babá, não. Nenhuma organização é babá e ninguém está pedindo delas nada que não seja passível de ser construído internamente. Então, assim, uma organização, na minha opinião, que se preocupa com a sua imagem, com a natureza do trabalho que ela realiza, com a comunidade em que ela está inserida e que ela merece uma boa reputação, ela claramente vai contratar pessoas que partilharão desses valores. E aí significa que se eu encontro uma boa organização, eu vou encontrar também um bom grupo e eu vou dar o meu melhor. Então percebe que tem um lance de troca para cima. É impossível isso? Não, não é impossível. É difícil? Ah, sim, isso é difícil. Agora, quanto mais o esquema de metas para cima e pessoas serem tratadas como se elas fossem lixo, descartável, isto é muito comum. Mas isso gera infelicidade. Isso gera infelicidade, com certeza. Mas não significa que este é o destino que todos nós podemos ter. É possível ter organizações decentes no capitalismo? Eu acho que é. Porque chega um determinado momento, como você mesmo disse, chega um determinado momento em que o assédio moral, os suicídios, a sabotagem, a espionagem e todas essas formas nocivas que tornam um ambiente hostil, isso tem um preço. E esse preço não é pago só por aquela organização, ela é pago pelaquela sociedade. Porque as pessoas piram, de repente elas vão ser aposentadas mais cedo por invalidez. Elas a família adoecem, delas né? ficam destroçadas se essas pessoas se envolvem com o mundo das drogas ou álcool ou qualquer outro tipo. Há um afastamento constante também por problemas de saúde. E a destruição do indivíduo, que geralmente leva a família junto. Então é um preço que ele é muito maior do que só aquele que a empresa paga ou o próprio indivíduo. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre felicidade no trabalho. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta. No programa de hoje, um questionamento. É possível ser feliz no trabalho? Nossa convidada é a professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Maria Esther de Freitas. Você falou já lá no início, no primeiro bloco, de uma distorção que vem da própria pessoa, né? Que a gente estava falando de aspectos externos, né? E também tem os aspectos internos, né? Quando a pessoa não consegue colocar o limite, né? Que você falou do celular, do e-mail, e a pessoa permite aquela invasão, né? Exato. Até que ponto a pessoa colocar o trabalho, o sucesso profissional acima da vida pessoal e dos outros aspectos também não é um fator de estresse no trabalho? Com certeza, eu acredito que todo desequilíbrio é um fator de estresse. O que acontece é que, em boa medida, essa questão
ela é acentuada a partir de 2 pontos. De um lado, a gente tem essa aceleração do mundo do trabalho, e de outro, você tem a questão, a entrada maciça da mulher no mercado de trabalho. Então, assim, vamos colocar isso, por exemplo, que é muito mais cobrado das mulheres do que dos homens. Até um dia desse, ninguém cobrava de homem um sucesso profissional. Pelo contrário, achavam que, por exemplo, assim, isso é normal, é tudo aquilo que é esperado de um profissional, do seu nível, do seu quilate, etc. Primeiro isso. Bom, vamos analisar um pouco mais essa questão. É esperado que um homem com 40 anos, de nível superior e que num cargo gerencial médio, alto, ele tenha uma família. Isso significa que ele tem esposa ou esposo e filhos bem-sucedidos, estudando lindo. Agora, junta isso com o outro lado, que é o caso da mulher. As mulheres, hoje em dia, elas estão no nível em relação à escolaridade, titulação, isso é dado do Brasil, mas tem lá fora também, né? Houve um crescimento das mulheres nos bancos universitários, em algumas profissões elas são majoritárias. Tem uma série de distorções em relação a salários, blá, 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 que entra outras variáveis, eu não vou entrar nisso. Mas entra uma coisa que é a seguinte: as mulheres não conseguiram, por exemplo, serem respeitadas no ambiente de trabalho, muitas das vezes no trabalho, pelas suas próprias famílias. O salário das mulheres hoje não é considerado supérfluo. A vida ficou muito cara e o salário dela é importante na renda familiar, mas é tratado como se não fosse. E aí o que acaba acontecendo é que ela também está no mercado competitivo, que o lugar dela também corre risco. Quando ela se dedica um pouco mais no trabalho, todo mundo da família dela lhe cobra. E aí então a ideia é o que? Assim, aquilo que é um homem com 40 anos, com uma família, sendo bem sucedido, é possível. Uma mulher com 40 anos, ela, para ser bem sucedida, geralmente ela não pode ter família. Ou ela teve e já perdeu, ou seja, se divorciou, ou ela nem chegou lá. Isso significa que, a priori, ela tenha feito essa decisão, quando ela entrou na faculdade, disse: eu vou fazer uma carreira e eu não vou querer me casar porque eu quero me dedicar totalmente ao trabalho. Possivelmente não. Às vezes o que acontece é que as circunstâncias vão produzindo determinadas demandas e você vai respondendo a essas demandas, que depois você olha e você tem um conjunto consolidado, mas que não foi uma decisão a priori. Bom, hoje em dia os casais, geralmente tanto os meninos quanto as meninas, se casam mais tarde. Isso de um lado é uma coisa boa, né? Por outro lado, você tem uma outra questão que é assim: espera-se que com 40 anos a vida profissional esteja definida. Bom, filho, mas agora nós vamos viver 90, 100 anos. Não a minha geração, mas a dos meus alunos vai viver 100 anos. Quando com 20 anos ele diz: eu preciso enlouquecedoramente encontrar logo o meu canto no mercado de trabalho. Eu digo: você vai procurar muito e a vida inteira você vai ter boas surpresas. Ou não. Agora, não tenha tanta pressa, porque você vai trabalhar pelo menos até os 80, cara. Né? Você vai trabalhar até você se aposentar uns 60 anos. Ou mais. Né? Enfim, então assim, existe uma série de variáveis que, né, cresceram com relação a isso. A razão pela qual alguém pode se dedicar mais ao seu trabalho do que a outros aspectos da sua vida, aí eu acho que vai depender muito de cada um. Agora, é verdade que nós mulheres lidamos mal ainda com o sucesso. E, em boa medida, nós somos responsáveis, porque historicamente nós fomos. Eu não estou querendo dizer que isto não é importante, mas o encargo maior no universo da família cabe à mulher. Ela cuida do bebê não só porque ela faz a gestação e depois amamenta e cuida de tudo, mas ela, de repente, ela continua sendo a pessoa que é mais cobrada em relação ao seu papel como mãe. Ela própria se cobra, ela não precisa de ninguém. Culturalmente está colocado lá. Uma outra coisa, as pessoas envelhecem nas famílias. Geralmente não são os homens que têm paciência. Eles costumam se esconder por cima da questão de: vai você, eu não tenho estrutura para ir no hospital visitar o meu pai. Então, assim, aquela coisa das fraldas dos velhinhos, o banho no hospital e tudo mais, a maior parte são as mulheres quem fazem isso. Então, elas cuidam dos bebês e cuidam dos velhos. Entre uma coisa e outra, ela tem os chefes. E ela tem a carreira. E ela tem a produtividade. Então, a essa altura do campeonato, você veja que tem aí uma série de coisas. Tem mulheres que, de fato, até
até poderiam, de repente, abrir mão de uma parte desse poder no universo da casa. Mas esse daí estava muito consolidado, então às vezes ela fica na dúvida. É melhor abrir mão de certas vantagens do trabalho em relação a isso. Agora você tem outras que assumiu o modelo que os homens criticam. Que é tipo assim, meu amigo, depois eu e depois eu vou cuidar de mim e no futuro, dane-se, eu vou naquilo que eu tenho mais segurança, que é o mundo do trabalho. Digamos que essa seja uma opção consciente. Eu acho que pode ser tão válida para essa pessoa, no contexto da vida dela, do que a mesma decisão que tomou um homem antes. Então, assim, o que é esse sucesso profissional e essa dedicação pode ser fruto de uma decisão ou pode ser fruto de um conjunto de circunstâncias que a pessoa foi decidindo ao longo do tempo. Agora, que é verdade que o olhar para o homem e o olhar para a mulher são totalmente diferentes do ponto de vista de avaliação. Geralmente a mulher é extremamente mal avaliada se ela diz a minha profissão é importante para mim, vem em primeiro lugar. Um homem dizer isso tendo família, pais, esposa e filhos, ninguém estranha. Mas se uma mulher disser, ela é, no mínimo, uma cadela sem coração. Então, Tem aí também a questão da própria conduta dentro do trabalho, né? A pessoa também mudando de atitude, mudando a conduta, também pode ser mais feliz, né? Sabendo navegar aí, né? Claro, eu acho que tem muito daquilo, da sua percepção, do nível de... Porque a gente não pode querer que os outros sejam responsáveis pela nossa felicidade. Quando eu disse antes, tem uma questão pessoal, eu acho que tem pessoas que têm vocação para infelicidade, não me importa onde esteja. E tem pessoas que conseguem, de repente, lidar bem com uma série de pressões e com exigências e que têm clareza de que o mundo tem regra e que nós não somos dono do mundo, que existe o outro, que você tem que respeitar o espaço dele e que se você quer determinadas coisas, você tem que submeter determinadas regras. Mas simples assim, isso é uma coisa pragmática. Se todos nós quisermos a liberdade de dirigir do jeito que nos dá na telha, nós vamos todo mundo não obedecer o sinal vermelho, ninguém para e todo mundo bate. Se todo mundo, de repente, para e fica todo mundo parado, a cidade também não anda. Então, quer dizer, é preciso que você tenha determinadas regras que em determinado momento é a vez desse, agora é a sua. E aí eu acho que nesse sentido tem uma coisa que é uma disposição de vida. Eu acredito nisso. Não estou querendo ser mística, religiosa, nem nada disso não, mas a gente observa a natureza humana, tem algumas pessoas que elas dão muito mais ênfase ao que está errado do que ao como é que eu posso consertar. Ou então, tipo assim, olha, isso aqui não tem jeito, vamos partir para outra, ao invés de ficar chorando aqui. Né? Então, acho que tem uma atitude com relação à vida em relação a isso. Por outro lado, tem uma outra coisa. A gente fala, de repente, do trabalho, e aí eu vou dizer o vínculo do trabalho, no caso, o emprego, como se nós fôssemos necessariamente reféns disso aí. No sentido do seguinte, eu estou numa empresa que me trata mal, que me paga mal, que não me reconhece, que o meu chefe é um safado e que os meus colegas são todos querendo furar meu olho. Por que é que eu fico num lugar desse? Sempre há a possibilidade de mudar, né? Melhor, e eu tenho talento, e eu tenho entusiasmo, e eu tenho dedicação, então eu vou levar tudo isso para uma organização que me mereça. Porque eu acho que a gente pode procurar o lugar que nos merece. E aí, nessa hora de avaliar o nosso trabalho, o que a gente deve pesar para ver se está na hora de mudar, de procurar outro lugar? Como é que a gente pesa aí os benefícios, os problemas? O que a gente tem que avaliar? Bom, eu acho que tem questões que são pragmáticas, né, em relação ao seguinte. Se você, de repente, tem alguma coisa em vista, se você vai só trocar 6 por meia dúzia, isso é um lado. Uma outra coisa é assim, né? Se eu, na verdade, não estou só querendo mudar de trabalho, mas eu quero, de repente, mudar a qualidade do meu trabalho, eu vou normalmente procurar alguma coisa que me dê um nível de satisfação muito maior. Óbvio que se eu avalio uma organização onde eu estou e uma outra que eu almejo, que nem o meu guri olha para o Google e acha que aquilo vai ser o universo da felicidade dele, que ele pode fazer tudo que ele der na telha e você diz, hello. Você tem regra lá como tem em todo canto, é do mundo organizacional isso. O comportamento no mundo organizacional é controlado. Isso é parte da brincadeira. Né? Não vou para lá para tocar piano. Eu vou lá para fazer uma coisa na hora que foi determinada em relação ao salário que eu acordei que eu iria receber. Então, assim, a ideia de mudar de trabalho primeiro tem a ver com o seguinte. Por que é que você está mudando? O que é que você está buscando com essa mudança? Né? E a partir daí, a questão é como é que você vai operacionalizar isso?
De uma maneira geral, eu diria que arrumar um novo emprego é mais ou menos como arrumar um novo namorado. Se você não tem ninguém, ninguém lhe quer. Se você tem um emprego, você manda o currículo para outro canto, querem lhe roubar. No sentido assim, de tirar daqui. Então você é, digamos, desejável se você estiver ocupada. Olha que raciocínio torto. Mas é assim que o negócio funciona, tipo, a ideia da caça, né? Então, de repente, eu estou interessada por uma pessoa e ela está totalmente disponível. Ah, se ninguém quis é porque não deve valer a pena. Isso vale meio para o emprego também. É uma metáfora pobre, mas vale para o emprego também. Nossa, essa pessoa está desocupada. Não é desempregada, é desocupada. Você já percebe que as palavras elas vão mudando. Chega uma hora que você vira parasita. E de parasita para morto-vivo, porque está desempregado, é só um passo. Então, assim, eu acho que a questão de mudar, ela sempre começa por você. Óbvio que se você não é uma pessoa atenta e a organização ela está mudando e você acha que pode continuar sempre do mesmo jeito que você sempre foi, mais cedo ou mais tarde você será saído. Você nem vai sair, alguém vai lhe botar para fora. Porque esse nível de avaliação ele é muito mais rápido hoje em dia. Antigamente uma empresa podia se dar o luxo de ter uma série de profissionais cuja incompetência ou então pouca produção ficava diluído no contexto. Mas hoje elas não podem mais se dar esse luxo. E aí a avaliação sendo cada vez, num ciclo cada vez mais curto, significa que você é cobrado cada vez mais com relação a isso. Obviamente que estudar hoje, se especializar, essa especialização que antes era saber só de uma coisa, hoje significa você compor com um repertório cada vez maior. Você tem que ser bom naquilo que você faz e tem que conseguir conversar com as outras áreas. Isso exige uma capacitação cada vez maior. À medida em que você não está parado no tempo e que você está, né, se aperfeiçoando, sem dúvida nenhuma, digamos, o seu potencial de mercado continua sendo passível de ser modificado. Agora, se você fica parado e imaginando que você é uma vítima de uma organização que a essa altura do campeonato você não fez nada para melhorar também, eu acho que isso também é um problema. Então a ambição no sentido de melhoria, eu acho que começa por você. Se eu não estou feliz, eu vou dar um jeito na minha vida, porque ninguém vai. Você já tocou aí em algumas dicas, né? E o nosso programa está terminando. Eu queria finalizar falando o que esperar do trabalho no século XXI e as dicas para ser mais feliz no trabalho. Bom, de novo eu vou começar que esse ser humano, se ele é orientado, ou se ele tem internamente uma pulsão de vida, como diz o Freud, que faz com que ele consiga apreciar a vida como um presente, não quero dizer poliana e não enxergar problema não. O problema existe, está na vida aí para a gente resolver, né? Mas por outro lado, se você na verdade consegue imaginar que você é sujeito da sua vida, não com potencial de decidir tudo, mas que você é responsável por uma parte enorme daquilo que você passa, então eu creio que você traz para você as suas escolhas. A escolha de onde você trabalha é uma escolha sua. E você fica até a hora que você escolhe ficar. Então, assim, eu não gosto da ideia de que eu sou totalmente impotente e que, meu Deus, ok, tem questão objetiva? Eu tenho contas para pagar, eu vou precisar fazer. Se eu vou sair, se eu estou insatisfeita e aqui me diz que eu não tenho condição de melhorar, eu faria um plano assim. Daqui a 6 meses eu saio. Enquanto isso, acerto minhas contas, limpo a área, faço um pé de meia, começo de repente a trabalhar com uma série de possibilidades, investigação aonde que eu gostaria de trabalhar, porque ali iria fazer o meu dever de casa em relação a cada uma dessas empresas, por exemplo, né? Se o meu negócio é encontrar um outro empregador. Mas a informação hoje ela é fundamental. Então, trabalho e vida pessoal sem informação hoje é difícil. Tem que segurar as rédeas, rédeas, eu né? acredito que é possível você encontrar um lugar que lhe mereça e onde você possa, de fato, exercer todo o seu brilhantismo. Ou seja, você está respondendo, é possível ser feliz no trabalho. Eu acho que é. Eu acho que é. Depende de escolhas, oportunidades, mas também de uma atitude da pessoa. Uma atitude. Eu acho que tem uma atitude que é fundamental. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da professora Maria Esther e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.